Em menos de 2 semanas, terá início a COP28 em Dubai. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro. Essa reunião ela se reveste de especial importância diante dos inúmeros eventos meteorológicos extremos que têm ocorrido nos últimos anos em diversos países. Somente no Brasil, enfrentamos episódios de frio extremo no inverno de 2021 e agora estamos diante dessa onda de calor absolutamente sem precedentes, né? Chuvas sem registros históricos equivalentes afetaram diversas regiões, enquanto em outras áreas de estiagem severa, né, penalizam aí a população. Então, o que a gente quer entender é qual será a postura do Brasil na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o que esperar dos demais países, qual será o principal assunto, não é? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente. Professor, claro que ganha uma dimensão enorme, já é muito importante a COP, não é? Agora, diante de tantos eventos extremos em diversos países, ela poderá representar, essa Conferência das Nações Unidas, um marco muito importante no combate às mudanças climáticas. Será que o mundo acordou definitivamente para essa urgência? Olha, Roxane, para ser sincero, não nutro muitas expectativas em relação à próxima COP, embora a gente tenha presenciado ao longo dos últimos anos uma série de eventos climáticos extremos nos mais diversos países, né? Secas muito intensas, chuvas torrenciais em vários locais, temperaturas totalmente fora do padrão, por exemplo, como aconteceu no Canadá. Enfim, os eventos eles são vários e o Brasil está colecionando uma série deles, né? Até eu costumo dizer que ficou muito mais fácil ministrar a disciplina de mudanças climáticas, né, no programa de ciências ambientais do IEE, da USP, porque antes nós falávamos de possibilidades e de alguns eventos, e agora nós falamos da realidade, do que acontece no presente momento, né? E por que eu não nutro tantas expectativas em relação à COP? Porque a gente tem um contexto geopolítico muito complicado atualmente, e as chancelarias dos diversos países, elas estão envolvidas mais na tentativa de solução do conflito em Israel, sem esquecer o conflito na Ucrânia, e isso parece que tem escapado, pelo menos não tem saído na imprensa, a mídia não tem repercutido nenhuma iniciativa ou nenhuma proposição dos países em relação à COP28, nenhuma proposição mais consistente. Importante lembrar que o Biden, ele prometeu um grande empenho no combate às mudanças climáticas, mas nada fez, né? E nós temos ainda essa situação de beligerância entre Estados Unidos e China, né? Recentemente, o Biden chamou o primeiro-ministro chinês de ditador. Quer dizer, são situações que não contribuem para o encaminhamento, né, dos conflitos internacionais, sejam eles reais ou potenciais, e isso vai drenando a atenção em relação a essas questões que poderiam ser levadas adiante na COP. Então, eu espero, né, e é importante ressaltar isso. A minha expectativa é muito baixa em relação à COP. Essa nossa entrevista vai ficar disponível, vai ficar gravada, e eu espero, sinceramente... Tá errado. Tá totalmente errado. Daqui a 2 semanas, falar assim, olha, aquilo que você disse, né, as suas baixas expectativas não se realizaram, e a COP teve um marco muito, muito importante, porque é evidente que nós estamos numa situação já de mudanças climáticas, a chave virou. Independente de nós estarmos com o El Niño, né? Esse El Niño tem os seus efeitos potencializados pelas mudanças climáticas. Há a expectativa de que a gente tenha de novo o Laninha no ano que vem. Então, por exemplo, só para exemplificar o que acontece no sul do país, né? O Rio Grande do Sul vivenciou, ao longo dos últimos anos, até o final do ano passado, uma seca extrema. E logo depois vira a chave para chuvas torrenciais, né? E depois existe a possibilidade já no ano que vem de voltar à seca de novo. Quer dizer, você não tem
um período de neutralidade onde possa ser feito um planejamento, porque essa seca, obviamente, ela prejudica de maneira muito intensa as culturas, e depois, quando tem uma chuva torrencial, isso também prejudica o manejo, né, do solo. Às vezes o equipamento agrícola ele não consegue entrar na área porque ela está encharcado, não consegue para fazer o plantio ou para fazer a colheita. Enfim, são situações extremas que vêm se sucedendo. Em São Paulo nós estamos presenciando isso, inclusive há alertas de ventos muito intensos que podem chegar aqui não só na região litorânea, mas também no interior de São Paulo, né, nos próximos dias. Nós estamos vivenciando isso cotidianamente, né, é o que se habitou chamar de novo normal. Mas não vejo uma perspectiva de que isso seja encaminhado de uma maneira consistente para a próxima COP. Pode ser uma ou outra iniciativa, sabe, um ou outro fundo que venha a ser criado. E aí um detalhe pequenininho, só para encerrar essa primeira questão, que chama muito atenção, é o fato dessa COP estar sendo organizada em Dubai, que é notoriamente um país que vive da exploração de petróleo. E aí ficam duas questõezinhas básicas ali. Eles estão fazendo isso porque eles estão trabalhando, né? Existe a intenção do governo local de trabalhar num processo de transição climática e de investir em fontes sustentáveis, ou porque, como grande produtor de petróleo, existe a intenção de influenciar nas decisões que venham a ser tomadas em relação à transição energética, sabe? Podemos pensar num lado positivo, né? Ou também por um lado onde eles queiram realmente ter algum protagonismo nesse processo. Então, eu não nutro grandes expectativas em relação à COP28, embora, claro, isso vai merecer toda a nossa atenção, toda a nossa cobertura, toda a nossa repercussão, mas de imediato, né, me coloco dessa maneira, ressaltando que eu espero estar totalmente enganado daqui a 2 semanas. Tomara. Agora, professor, eu ia até falar de metas, porque as COPs, né, elas lançam metas para o futuro, médio, curto, longo prazo. Eu ia falar dessas metas, mas enfim, não sei qual é a expectativa de que tipo de meta a ser cumprida em relação a eventos anteriores ou que vai ser projetado nessa COP28 para daqui em diante. Mas já colocando nessa conversa metas e a posição brasileira, o que a gente pode esperar? A gente vai ver alguma coisa mais firme, uma posição mais firme do Brasil? Veja, a posição do Brasil mudou significativamente, né, nesse governo em relação ao anterior. Nós temos agora, voltamos a ter um protagonismo ambiental bastante significativo, embora esse protagonismo agora no segundo semestre ele tenha ficado meio de lado, em função inclusive desse conflito em Israel, né? A chancelaria brasileira ela tentou e vem tentando atuar de uma maneira mais ativa nesse conflito, seja na busca por uma solução, quando nós presidimos o Conselho de Segurança da ONU, seja agora para a repatriação de brasileiros e familiares que ainda estejam na faixa de Gaza. Então, há um trabalho grande, né, do Brasil nesse sentido, que acabou deixando o nosso protagonismo ambiental um pouco de lado, como eu mencionei na questão anterior, né, em relação a outros países. Agora, o governo ele tem resultados positivos a mostrar. Por exemplo, houve uma redução, né, das queimadas na Amazônia, porém, por outro lado, né, isso é inclusive manchete hoje na Folha, no Estado, né, o fogo já consumiu quase 1 milhão de hectares no Pantanal, que segundo o Estadão é 7% do Pantanal só este ano. Quer dizer, isso não é um bom cartão de visitas. Por outro lado, o governo ele tem um cartão de visitas que foi o novo Plano Safra, que ele incluiu uma série de itens ambientais ou de questões ambientais que uma vez, né, projetos ambientais desenvolvidos ou manejo ambientalmente adequado, isso pode levar à obtenção de taxas reduzidas no financiamento. Então, houve uma iniciativa muito grande, mas, por exemplo, o governo ele está devendo ainda o chamado Plano de Transição Ecológica, que ele foi, entre aspas, lançado em agosto, foi mencionado em agosto, e que ele previa novas linhas de crédito voltadas para o desenvolvimento sustentável, o aperfeiçoamento do ambiente regulatório e de licenciamento. Aí é importante lembrar esse conflito existente aqui no Brasil para a exploração ou não da margem equatorial,
né? Que, no meu entendimento, já mencionei isso aqui, era uma discussão que deveria ter ficado intramuros, né? Um ministério conversando com o outro, o governo atuando isso numa tentativa de conciliação, mas não, foram a público mostrar que havia uma dissonância, né? Os discursos não estavam equalizados. Então isso chama também a atenção. Esse assunto ele deve ser provavelmente mencionado de alguma maneira nas comissões da COP. Também esse plano de transição ecológica, ele previa o investimento em bônus ambientais, né? Criar bônus ambientais para financiamento de projetos ambientais, mas isso ainda não saiu do papel. Pode ser até, como faltam praticamente 2 semanas, um pouquinho menos, né, para a COP, pode ser que nesse intermeio o governo ele chegue e ele lance isso, né, para causar um impacto e falar assim, olha, nós estamos realmente fazendo um bom trabalho e nós estamos cumprindo o nosso propósito, né? Mas, e outra coisa, nem tudo agora depende do governo, porque, por exemplo, nós temos um projeto que está tramitando já há alguns anos, né? Foi ultimamente a junção de projetos diferentes que prevê a criação do mercado brasileiro de redução de emissões, que é o do crédito carbono, né? Resumidamente, só para não tomar muito tempo, como é que funciona isso? Por exemplo, um país ou uma unidade industrial, ela tem por objetivo reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, mas por algum tipo de problema ela não consegue atingir as metas, ela pode financiar projetos que façam essa redução. No caso aqui do Brasil, basicamente seria na recuperação florestal, porque as florestas, enquanto elas estão crescendo principalmente, elas absorvem muito carbono da atmosfera, pelo velho e bom processo conhecido da fotossíntese, né, que a gente aprende no ensino médio 2, no ensino fundamental 2, no ensino médio. Ou seja, plantar, plantar, plantar. E isso vai recuperando, vai retirando carbono da atmosfera. Então, uma empresa, um país fala assim, olha, eu não consegui atingir as minhas metas diretamente, mas eu compensa, né? E isso traria um montante muito grande de investimentos para o país. Mas é um processo, um projeto de lei que ainda está tramitando no Congresso, lentamente, embora possa atrair um montante significativo de recursos. Então, assim, o Brasil, ele voltou a ter um protagonismo ambiental, mas ele ainda não mostrou tudo o que ele se propunha a mostrar, né, nesse primeiro ano de governo. Muito bem, vamos continuar acompanhando os preparativos aí para a COP28. A gente vai voltar, obviamente, a falar da Conferência das Nações Unidas que acontece em Dubai. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, e tem o canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Lá você também pode conferir nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai na barra Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.